Você já usou o comando Order By para organizar o resultado das suas consultas? Eu aposto que sim, e ele parece ser bem inofensivo, né? Mas se eu te disser que ele pode ser o grande vilão na performance do teu banco de dados, o que você me diz a respeito? Então, no vídeo de hoje, vamos revelar o lado oculto da ordenação do SQL, o lado oculto do Order By. Mas claro, né, vamos te mostrar as armadilhas escondidas, mas também vão te dar a solução para os teus problemas. Fica comigo que eu vou te mostrar aqui até o final do vídeo como você consegue consultas mais rápidas. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal e também se quiserem me seguir lá no Instagram. Antes de mais nada, né, para quem não sabe, por que nós usamos o Order By? A função básica do Order By é ordenar um conjunto de registros provindos de um select. Aqui nós temos um exemplo simples e prático de como ele funciona. Você faz o seu select, qualquer select aqui normal, e ao final você faz um Order By pela coluna que você quer ordenar, em ordem ascendente ou descendente. Nesse nosso caso, nós estamos organizando os produtos do mais barato para o mais caro, ou seja, do de menor valor para o de maior valor. Qual seria então o lado oculto de utilizar o Order By, né? Quais seriam as grandes armadilhas escondidas nesse simples comando? A primeira delas que eu gostaria de citar é que o Order By, quando ele é utilizado em consultas que retornam um grande número de registros, ele aloca, o banco de dados pega aquele resultado e aloca isso em memória. E para fazer essa ordenação é consumido muita CPU e também aquele espaço de memória que ele usa para reordenar, né? Então ele tem ali um espaço que ele utiliza com o resultado e ele precisa ainda reordenar aquilo em memória antes de mostrar para você o resultado. E isso pode ser então devastador, né, para a tua performance do banco de dados. Outro problema sério é quando você pede para o banco de dados ordenar, né, um SQL que você fez, uma consulta, por uma coluna que não tem índice. O que acontece? O banco de dados ele é forçado a fazer uma ordenação completa na memória ou do disco daquilo para poder fazer a ordenação por aquela coluna. Quando tem índice na coluna, ela é muito mais otimizada. E outra coisa que causa muita lentidão no Order By e que às vezes a gente não se dá conta é quando a gente combina o Order By com outros recursos. Por exemplo, você pode usar junto um distinct, né? Que acontece o quê? Multiplica ainda o custo de execução, porque primeiramente ele vai ter que fazer a consulta, remover os duplicados e ainda ordenar a sua consulta pela coluna desejada. Então, tudo aquilo que você vai agregando, pode ser, por exemplo, o uso de funções, tudo vai deixando mais oneroso isso para o sistema. Então, como que a gente faz, né? Eu apresentei ali os problemas, mas a gente precisa usar o Order By em algumas situações. Então, como que a gente faz para evitar esses problemas que eu citei? A primeira sugestão seria o uso, então, adequado dos índices. Ou seja, você vai lá e analisa as suas consultas e verifique quais são as colunas que eu mais utilizo ordenação. Então, vá lá e crie um índice nessas colunas, certo? Aqui eu dei um exemplo de como que se criaria um índice na tabela de produtos no campo preço, que é aquele que nós usamos antes do nosso exemplo da ordenação. Segunda dica seria ordene o mínimo necessário. Pense só, se você tem um grande conjunto de registros para ser ordenado, é muito mais custoso. Então, se você consegue diminuir esse conjunto de registros através de filtros, utilizando o where, por exemplo, você já restringe muito, porque primeiro o banco de dados ele vai filtrar para depois ordenar. Então, se você filtrou um grande conjunto, né, tirou fora uma grande parte de registros que não vão ser necessários, você consegue uma ordenação muito mais rápida, porque você vai ter menos registros a serem ordenados. Outra dica é utilizar a paginação de resultados. Eu não sei se vocês sabem, você tem aquela cláusula limit ou top e você tem o offset.
que você pode fazer paginação dos dados, né? Isso diminui o volume do que é processado e também o que ele está te retornando. Então, isso é muito simples. Você faz lá o seu select e no final você faz um limit. Aqui nesse exemplo ele vai me mostrar limit 10, offset 0, ou seja, do registro 0, ou seja, do primeiro registro, os primeiros 10. Você quer mostrar mais 10? Você começa do 10 mais 10 registros. Ele vai pegar primeiro os 10 primeiros, depois do 11º ao 20º e assim vai indo. Ou seja, já diminui um pouco o custo operacional. E em último caso, né, repense a necessidade da ordenação. Você realmente precisa ordenar? Porque muitas vezes eu vejo que a gente ordena por mania, porque a gente quer mostrar os resultados ali ordenados, mas é mesmo necessário? Por exemplo, você vai gerar um gráfico a partir daquele SQL. Você precisa ordenar esses resultados? Não precisa, né? Provavelmente ali a sua biblioteca que faz o gráfico não vai usar essa ordenação, não vai ser necessário para ela. E ainda que no caso da necessidade de ordenação, muitas vezes você está ordenando no SQL e ainda ordena isso do lado da aplicação, né? Muitas vezes você pode apenas ordenar do lado da aplicação e ter este custo, né, diminuído. Mas existem casos também que o order by ele é completamente inofensivo e a gente não precisa demonizá-lo e não utilizá-lo mais, porque sim, ele é muito útil e necessário em alguns casos. Quando você está trabalhando com tabelas pequenas, com pouco volume de registros, o impacto é mínimo, você não vai notar diferença se você ordenar ou não ordenar os seus resultados. Outra coisa, quando você está em tabelas bem construídas, com índices bem estruturados, ele vai ser eficiente, você também não vai notar muita diferença em usá-lo ou não. Até quem quiser fazer o teste e utilizar o seu analisador de consultas em tabelas bem estruturadas ou tabelas pequenas, faça o teste com order by, sem order by e me conta aqui qual foi o resultado. E como tudo em banco de dados que eu sempre falo, nós temos os recursos, mas nós temos que usá-los de maneira consciente, quando realmente é necessário. E o que a gente pode concluir com este vídeo? Que o order by ele não é um vilão por natureza, né? Mas se você usá-lo de uma maneira inadequada, ou sem entender o seu funcionamento, né, sem entender o que aquilo está fazendo só por usar, sim, ele pode transformar uma consulta que é relativamente simples, né, num pesadelo no desempenho do banco de dados. E aí você vai ter, às vezes fica ali quebrando a cabeça, tentando entender qual é o problema naquela tua query, naquele teu SQL, e tá lá, né, no order by. Então sempre observe, eu preciso mesmo ordenar essa consulta? Ou eu só estou ordenando porque eu tenho mania de ordenar? E o order by, ele é um comando super importante. Por isso que aqui no Academia DB eu tenho uma aula completa onde eu ensino como você faz o order by, os seus impactos e tudo o que é relacionado, né? Porque nós podemos ordenar por mais de uma coluna, nós fizemos testes e fizemos análises para que você possa entender o funcionamento minucioso dessa cláusula que é super importante. Então, se você quer transformar as suas consultas em verdadeiras máquinas de performance, não deixe de se inscrever lá na Academia DB, que é o meu curso de banco de dados que eu mostrei ali para vocês antes, onde eu ensino todas as particularidades para você deixar a sua consulta 100% de eficiência. Te vejo lá, o link está na descrição do vídeo.